Olá, povo bonito! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque hoje nós vamos ter mais uma aula. Então se preparem aí e roda a vinheta! Hoje nós daremos continuidade ao que começamos a ver na semana passada. Na semana passada nós vimos sobre ligações intramoleculares, onde nós vimos que são ligações que ocorrem dentro da molécula, no interior da molécula. Hoje nós vamos ver ligações intermoleculares, que são as ligações que vão ocorrer entre as moléculas. Porém, se antes nas ligações intra, elas tinham o objetivo de encontrar o equilíbrio. Aqui, elas estão passando por problemas conjugais e o objetivo é se manter unido. Exatamente, terapia de casal para as ligações intermoleculares. Essas ligações intermoleculares podem ser mais fortes ou menos fortes, a depender da polaridade. Tá? Na semana passada eu comentei sobre polaridade, mas disse que hoje explicaria melhor sobre o que é essa polaridade, sobre o que é este conceito. Então, polo nada mais é do que o local onde ocorre o acúmulo das cargas elétricas. Estas, por sua vez, podem ser positivas ou negativas, tá? Essas ligações que vão acontecer com cargas positivas e negativas é que vão nos dizer se existe de fato polo. Então, a polaridade nada mais é do que a ação de existir ou não existir polo. E a gente sabe se aquela ligação tem polo ou não pela força, né? Dentro de uma ligação, sempre tem um que é mais forte, ligado a um mais fraco, ou nós temos uma ligação onde ambos estão equilibrados em termos de eletronegatividade. Nós já vimos nas aulas passadas que a eletronegatividade é a capacidade que o elemento químico tem de atrair elétrons. Então, se por um acaso eu tenho um elemento muito eletronegativo ligado com um elemento muito eletropositivo, os opostos se atraem, lembram disso da aula passada? Pois bem, eles vão possuir uma diferença grande de força. Por quê? Porque um atrai e o outro dá, o outro perde. É uma capacidade natural que um tem de atrair e o outro tem de ser atraído, tá? Então, como existe uma diferença grande de força, porque um puxa e o outro é puxado, então nós dizemos que existe polo, tá? Mas pode acontecer, por exemplo, de ter uma ligação onde ambos estão no mesmo patamar, né? Ambos querem puxar ou ambos são puxados. Então, quando a força é equivalente, dizemos que essas ligações são apolares, tá? Por isso, nós podemos dizer que toda ligação iônica é polar. Por quê? Porque toda ligação iônica é feita entre metal, que é eletropositivo, e ametal, que é eletronegativo. Ó, diferenças de forças muito grandes. Então, toda ligação iônica é polar. As ligações covalentes, elas podem ser polares ou apolares. Como assim? Lembra que eu disse que na ligação covalente pode acontecer entre dois ametais ou ametal com hidrogênio, né? Então, quando nós temos uma ligação covalente entre dois ametais, todos os ametais são muito eletropositivos, ou seja, a capacidade de força deles está ali bem equilibrada. Então, se eu tenho uma ligação covalente entre ametais, provavelmente essa ligação será apolar, porque eles estão com forças igualadas. Mas se eu tenho uma ligação covalente, onde um ametal está ligado com um hidrogênio, como é o caso, por exemplo, do CH4 ou do ácido clorídrico, o HCl, então nós vamos ter uma ligação covalente polar, porque eu tenho um eletropositivo, né, que é um elemento muito forte, ligado a um elemento neutro, que é o hidrogênio, ok?
Essas ligações intermoleculares, voltando então para o assunto de hoje, podem ser classificadas de 3 formas. Elas podem ser dipolo-dipolo, dipolo-induzido, ou podem ser ligações ou pontes de hidrogênio. Como o próprio nome já diz, dipolo-dipolo. Di vem de 2, normalmente, né? Vem dessa característica de ser 2 em alguma coisa. Polo, dipolo mesmo, né? Porque tem polo, existe polo. Então, dipolo é porque esta ligação existem 2 polos, tá? Esse dipolo-dipolo a gente pode chamar também de dipolo permanente. Ou seja, é uma ligação entre moléculas que ocorrem de forma muito natural, é muito espontâneo, certo? Então, na dipolo permanente, na ligação dipolo permanente, os elétrons estarão distribuídos de forma assimétrica. Eles estarão meio que bagunçados ali, né? E isso faz com que o elétron, né, o elemento mais eletropositivo atraia os outros, né, que são mais eletropositivos. Então, essa capacidade natural que um tem de atrair o outro torna possível e natural a existência de um polo. E permanente porque é algo natural, ninguém precisa forçar para acontecer. É uma ligação que ocorre de forma natural e cria-se um polo imediatamente porque são opostos que estão sendo atraídos, ok? Já no dipolo induzido, o próprio nome já está dizendo, é induzido, não é algo natural. A gente está tentando fazer com que a coisa aconteça, então tá quase lá, mas a qualquer momento pode romper, tá ligado? Então, o que acontece? No dipolo induzido, nós vamos ter aí uma atração apolar, tá? Porque, como é induzido, né, a gente está forçando essa interação entre moléculas apolares. Então, o dipolo induzido vai acontecer entre moléculas apolares. O dipolo-dipolo, ele vai acontecer entre moléculas polares, tá? Então, dentro do dipolo induzido, os elétrons estão distribuídos de forma uniforme. Por isso, as moléculas são apolares, porque a força é equivalente, é equilibrado, tá? Então, as moléculas apolares se aproximam, né, como é que eu posso dizer assim? Se aproximam daquele polo, né, que era para existir, fazendo um atrito, né, uma interação entre essas moléculas e criando esse polo temporário, tá? Então, na verdade, os elétrons dentro do dipolo induzido, ele tá ali de forma bem equilibrada, distribuído de forma bem padronizada e uniforme. Porém, em algum momento vai existir um atrito. E aí, nesse momento de atrito, cria-se um polo temporário. E por isso o nome de polo induzido, tá? Em termos de força, o dipolo induzido é a ligação entre moléculas mais fracas, das 3 que citamos aqui, que eu já citei, né? Porque ela é fácil de ser rompida, ela é fácil de ser quebrada. O dipolo-dipolo, ele já vai ter uma força de interação maior, mais forte do que o dipolo induzido. E a ponte de hidrogênio ou ligações de hidrogênio são as interações mais fortes e mais difíceis de serem quebradas, tá? As ligações ou pontes de hidrogênio acontecerão sempre que um hidrogênio estiver ligado a flúor, nitrogênio e oxigênio, tá? O que a gente chama de FON. Tá? É o hidrogênio ligado ao FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Sempre vai ser dessa forma. A gente classifica como ponte de hidrogênio toda ligação entre moléculas onde exista hidrogênios ligados a oxigênio, nitrogênio e flúor, ok? Então, por exemplo, a água, hidrogênio ligado a oxigênio. Várias moléculas de água, ligações intermoleculares, porque são ligações entre moléculas, é um tipo de ligação de ponte de hidrogênio, tá? Porque é uma ligação que ocorre entre hidrogênio e oxigênio. Tá, essas ligações serão polares,
Por quê? Porque sempre será o hidrogênio, que é o elemento neutro, ligado a um elemento muito eletropositivo, ou seja, um elemento que tem muita força, que ele tem um posicionamento, que ele atrai, que ele quer, ele é persistente. Então, se eu tenho o hidrogênio, coitado, que é neutro, ligado a um átomo muito forte, muito eletronegativo, né, que ele tem essa capacidade de atrair, então nós teremos ligações polares. Por isso, as pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio serão sempre também ligações polares, ok? Então, como eu havia prometido na aula passada, nós vamos fazer aqui alguns exercícios, tá? Sobre ligações intramoleculares e ligações intermoleculares, para a gente de fato concluir esse raciocínio e sanar todas as dúvidas que estivermos colocando na nossa prática, ok? Primeira questão. Relacione as colunas abaixo e indique quais são as principais forças que ocorrem entre as moléculas listadas na coluna 2. Então, aí na coluna 2, nós vamos ter, né, amônia. No caso, ele está trazendo várias moléculas de amônia, várias moléculas de água, várias moléculas de acetaldeído, várias moléculas de bromo e várias moléculas de cianeto de hidrogênio, tá? Então, se eu tenho amônia, várias moléculas de amônia, no caso, várias moléculas de NH3, né? Para a gente identificar qual o tipo de interação, qual o tipo de força que ocorre, nós precisamos descobrir se essa molécula é polar ou apolar. No caso do NH3, nitrogênio, ele é muito forte, ele é eletronegativo, nitrogênio, tá? Ele é muito eletronegativo. Enquanto o hidrogênio é o elemento neutro. Então, se existe um muito forte com o elemento neutro, ligação polar. Para ligações polares, só podemos ter pontes de hidrogênio, né, ligações de hidrogênio, ou a interação de polo-dipolo. Nesse caso, tanto a amônia quanto a água serão pontes de hidrogênio, por quê? Porque são hidrogênios ligados ao tal do FON, que é flúor, oxigênio e nitrogênio, ok? Então, os dois primeiros aí serão pontes de hidrogênio. Já o acetaldeído vai ser ligação dipolo-dipolo. Por que não ponte de hidrogênio? Porque já tem um carbono ali. E o carbono ele não está qualificado dentro de ponte de hidrogênio. Porém, ele vai continuar sendo dipolo-dipolo porque é uma ligação polar, onde existem dois elementos eletronegativos, que é o carbono e o oxigênio, muito fortes, ligados ao elemento neutro, que é o hidrogênio. Por isso, dipolo-dipolo. O bromo vai ser dipolo induzido, porque é apolar. São dois bromos, vários bromos ligados, na verdade, né? Não são só dois, vários bromos ligados. E se bromo ligado a bromo não deixa de ser bromo, são vários bromos e são iguais. Se são iguais, não existe diferença de força. Se não existe diferença de força, não tem polaridade. Se eles são apolares, então só podem ser dipolo induzido. E a letra E, que é o cianeto de hidrogênio, vai ser também dipolo-dipolo. Não pode ser ponte de hidrogênio por conta do carbono, mas vai ser dipolo-dipolo porque é uma ligação polar, é uma molécula polar, né? Dois elementos eletronegativos ligados a um elemento neutro, ok? No próximo exercício, nós vamos agora pegar as ligações, né, as moléculas da questão anterior e vamos agora classificar nos tipos de ligações intramoleculares, né, se elas vão ser ligações iônicas, covalentes ou metálicas. A amônia vai ser uma ligação covalente, por quê? Porque é um ametal, nitrogênio, ametal, ligado a hidrogênio. Ligações covalentes sempre podem ocorrer entre dois ametais ou ametal ligado a hidrogênio. Então, a amônia vai ser uma ligação covalente. A água também vai ser uma ligação covalente pelo mesmo motivo, ametal ligado a hidrogênio. O acetaldeído também vai ser uma ligação covalente, porque são elementos ametais ligados a hidrogênio. O bromo vai ser uma ligação covalente, porém diferente das outras que citamos aí, porque são dois ametais ligados. E o cianeto também ligação covalente,
porque são ametais ligados a hidrogênio. No fundo, então, vimos que todas as ligações são covalentes. Mas olha que interessante, nós podemos perceber, então, que mesmo todos eles tendo o mesmo tipo de ligação intramolecular, que no caso são todos covalentes, eles podem possuir ligações intermoleculares diferentes. Então, mesmo todos sendo covalentes, nós temos ligações covalentes de ponte de hidrogênio, nós temos ligações covalentes de polo-dipolo e temos ligações covalentes de dipolo induzido. Olha que interessante, né? Então, para você ver que a ligação intramolecular, de fato, é apenas aquela ligação que ocorre entre as letrinhas envolvidas aí. Então, quando eu trago amônia, né, vai ser somente dentro de uma molécula de amônia, ou seja, o nitrogênio e o hidrogênio. Ah, são covalentes porque é uma metal ligada a hidrogênio. Mas serão pontes de hidrogênio porque várias moléculas de amônia estão dentro da classificação de pontes de hidrogênio, que são hidrogênios ligados a elementos muito eletronegativos, como nitrogênio, flúor e oxigênio, tá? Então, gente, espero que vocês tenham entendido bem legalzinho aí a diferença, tá? Precisando, qualquer dúvida, só comentar aí no nosso vídeo que eu estarei disposta a tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima aula.